Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Kevin não se considerava uma pessoa ruim. Ele só não queria que quase 1 milhão acabasse enterrado no chão. Ele simplesmente acreditava que a história de sua família estava chegando ao fim, e como essa era a ordem natural das coisas. Era estúpido e geralmente louco perder a chance de finalmente conseguir o que ele havia sido privado durante todos os anos de seu casamento. E tudo começou há cerca de 6 meses, quando a esposa de Kevin, Selena, decidiu ir ao médico. Ela só queria saber por que, com tanta frequência, sentia fortes dores de cabeça e tonturas, por que as mãos e os pés ficavam repentinamente frios e a pressão arterial subia. Em geral, os sintomas eram desagradáveis, atrapalhavam a vida cotidiana, mas não parecia ser algo muito terrível. O médico prescreveu uma série de exames, testes, e em seguida, surpreendeu com palavras que diziam que as razões para tudo isso eram como se não houvesse nenhuma. O corpo de Selena parecia ser completamente saudável de acordo com todos os dados que a ciência podia extrair dele. No entanto, logo ficou claro que a ciência poderia estar errada. Outro médico, a quem ela foi, não satisfeito com as palavras do primeiro de que ela poderia estar apenas com fadiga nervosa, interessou-se por um dos indicadores do exame de sangue e pediu mais exames. Então Selena, consolando-se antecipadamente de que não havia nada com que se preocupar, pediu os seguintes exames. E logo essa jovem se encontrou com quase todas as clínicas da cidade, onde tentaram responder à pergunta do que está acontecendo com ela. Nesse meio tempo, sua saúde estava se deteriorando? Em um único lugar, os médicos reuniram um concílio inteiro. E, finalmente, com o máximo de tato possível, eles apresentaram os resultados. Descobriu-se que o caso de Selena é único, quase nunca visto no planeta Terra. Descobriu-se que aos 29 anos de idade, ou seja, excepcionalmente tarde, seu corpo despertou um gene corrompido. Os especialistas disseram que essa é uma ótima notícia, pois os infelizes raros que sofrem dessa doença genética geralmente não chegam à idade adulta. E Selena está indo muito bem. E assim, como resultado de tudo isso, ela acabou indo a um médico que parecia disposto a ajudá-la. Ok, já chega. A jovem entrelaçou os dedos com tanta força que chegou a doer. Ela endireitou as costas e olhou fixamente nos olhos do professor de cabelos grisalhos que estava lhe contando tudo isso. Quanto tempo ainda me resta? 3 ou 4 meses, disse ele. Harry já tinha visto todo tipo de coisa em sua vida, mas esse paciente o impressionou sem lágrimas, sem gemidos sobre como ele não entendia por que tinha que fazer isso, apenas perguntas secas e profissionais. Existe um medicamento. O paciente o recebe na forma de uma injeção. Veja, com a doença dele, com o passar do tempo, os sintomas aumentam, ele se sente pior e então fica muito ruim. Essa é uma maneira simples de dizer isso. E esse medicamento desacelera o processo. Mas isso não vai me salvar, vai? Selena sorriu. O corpo humano, infelizmente, ainda não se entende completamente. Harry tirou os óculos, pegou um lenço com as iniciais bordadas por sua esposa, também médica, e começou a limpar os óculos com concentração. Você está vendo do que se trata. Atualmente, cientistas de todo o mundo estão tentando aprender, por assim dizer, como mudar o corpo humano no nível mais básico, ou seja, manipulando os genes. No entanto, isso geralmente só existe em um nível teórico. Receio que levará muito tempo até que esses métodos sejam permitidos em qualquer lugar para o tratamento real de casos graves, como o seu. Veja bem, isso ainda não é totalmente compreendido. Na verdade, não é possível fazer experimentos em pessoas vivas, não é mesmo? E quanto ao medicamento que recomendo, ele pelo menos reduzirá os sintomas. E, ao final do período de tempo prescrito, ele percebeu que podia e até mesmo tinha de ser brutalmente honesto com seu paciente. Eles não seriam tão dolorosos. É muito caro? Perguntou a mulher após um breve silêncio. Cerca de 1 milhão de rublos, respondeu Harry.
Infelizmente, é quase impossível conseguir dinheiro por meio de fundações para algo como isso. Você sabe, não é uma cura, apenas um alívio temporário. Obrigada, disse Selena, levantando-se e sorrindo para o médico. Aberto, limpo, brilhante. Obrigada por me explicar tudo isso. Depois da consulta com o professor Harry, Selena teve de ir para a casa de táxi, pois não podia mais andar pela cidade de transporte público, porque a qualquer momento poderia se sentir muito mal, poderia estar prestes a desmaiar, poderia precisar sair, pois a doença estava destruindo seu aparelho vestibular também. Selena ficou em silêncio, olhando pela janela. Atrás da janela do carro havia um pequeno jardim público, inundado pelo tímido sol da primavera. Pare aqui, por favor, ele pediu e desceu do carro no meio-fio. Ele tirou a carteira para pagar. Não vou mais longe. Quero dizer que sim, mas gostaria de caminhar um pouco. O tempo está muito bom hoje. Vou chamar outro carro mais tarde. Tem certeza? Perguntou o motorista de táxi. Ele trabalhava como motorista particular e era vizinho de Selena, que morava do outro lado da rua. Sam deu uma carona a Selena pela tarifa mínima e ficou com muita pena dela. Sim, vá embora. Por que você ficaria ociosa? Eu poderia fazer uma caminhada mais longa. Não, Sam balançou a cabeça, vou esperar por você. A propósito, o que o médico disse? Desculpe-me se isso não é. Fico feliz que todos se importem comigo, brincou Selena. Isso me faz sentir importante. Obrigada, Sam. O médico disse que há uma chance. Agora só temos que resolver tudo. Selena decidiu que não havia motivo para contar toda a verdade. Pelo menos não agora. Isso levaria a conversas desnecessárias, pesadas e de cortar a alma. E ela? Ela não estava pronta para isso agora. É isso mesmo, o homem assentiu. Nunca desista. Estou indo dar uma volta, estou indo dar uma volta. Você vai dar uma volta, eu vou à hamburgueria. É uma comida deliciosa, caseira, e ela ficou imediatamente envergonhada, percebendo que havia dito aquilo à toa, que era uma piada, porque Selena não podia comer comida gordurosa, o corpo melequento se recusava a aceitar comida pesada. Bom apetite! Coma um dos grandes para mim também. Ele acenou para ela e se afastou lentamente pelo beco. Nessa época do ano, os lilazes estavam em uma floração exuberante e os arbustos pareciam estar pontilhados de espuma do mar branca, suavemente roxa, rosa. Selena apertou os olhos para o sol brilhante e ofuscante. Seus raios acariciavam seu rosto, aqueciam-no, e parecia o paraíso, a felicidade, quando se caminha em paz, quando se respira plenamente e você existe. Aqui e agora. Em um momento e no próximo que se fundem em sua vida. Era hora de parar de se iludir, pois Selene se repreendeu, estava chegando ao fim. No início, assim que ouviu o diagnóstico, ela foi aconselhada a procurar um psicólogo, e ele começou a falar com ela sobre os 5 graus de aceitação, sobre como é importante não rejeitar o que está acontecendo com você. Selena não o procurou para uma segunda consulta. Ele simplesmente não era seu especialista. Ele apenas lhe disse outra coisa desagradável. Que pena que você não tem filhos, você ainda estaria vivendo neles. O que ele quis dizer? Selena não entendeu. Se eu tivesse um filho, eu seria uma pessoa separada, não uma extensão de mim. Isso é algum tipo de teoria sobre reencarnação? Isso não é possível enquanto você está vivo? E, a propósito, não acredito nisso de forma alguma. Você não entende nada. O psicólogo se ensoberbeceu. Aqui, leia isto, ele lhe entregou um livro. Você sabia que o pensamento negativo pode ter um efeito negativo no corpo humano? O que quer dizer com isso? O segundo ataque já havia deixado Selena histérica. Você está dizendo que eu tive pensamentos ruins e que é por isso que fiquei doente? Leia o livro. Depois, nós dois faremos um plano individualizado para trabalhar em seu campo mental e... Sabe de uma coisa? Ela disse.
É melhor eu usar o dinheiro que lhe pago para comprar sapatos dourados para mim. Sonhei com eles a vida toda, desde que me formei, mas não tinha dinheiro para comprá-los. Prefiro comprar sapatos e ficar bonita até a morte do que gastar meu dinheiro com pessoas como você. A jovem bufou com raiva e saiu voando do escritório com uma flecha. Selena decidiu não ir mais a nenhum psicólogo. Mas agora, no parque, essa visita parecia uma gota no oceano, uma bagatela insignificante? Selena caminhou calmamente pelo beco. Ela esticou o braço para um lado e a palma da mão deslizou com um pouco de cócegas sobre as folhas verdes e frondosas. Havia uma vida vegetal diferente em cada uma delas. Tanta vida por aqui, pensou Selene, e teve vontade de chorar. É uma pena morrer jovem quando se tem tanto para fazer. E ela queria continuar sua educação para transmitir mais conhecimento às crianças da escola. Selene nunca se arrependeu de ter escolhido a profissão de professora de inglês, ela adorava seu trabalho. Ela queria um dia comprar uma casa de campo como a de sua avó e cultivar dálias de cores vivas lá. Ela queria um dia dar à luz um bebê e... Selena parou. Sua cabeça estava girando novamente, suas pernas estavam fracas. Por sorte, havia um banco por perto e ela se sentou. Ela tinha que pensar onde conseguir dinheiro. Parte dele, é claro, ela receberia de parentes e conhecidos. Não há nada para vender. O carro de seu marido, é claro. Selena sorriu amargamente, ele não concordaria. Mais uma vez, quando se casaram, eles prometeram ficar juntos para o bem e para o mal. E agora? É claro que ela podia acreditar na sogra e na tia-avó, que diziam que o marido estava apenas estressado e chocado com a doença da esposa. Só que Selena discordava veementemente que isso explicava tudo sobre como ele havia se tornado. Kevin. Ele estava distante dela. Às vezes, ela sentia que ele estava apreensivo com ela, como se a doença dele fosse contagiosa. Ele não a abraçava quando ela chorava. Ele resmungava para si mesmo quando ela o acordava no meio da noite e pedia um copo de água na mesa de cabeceira, mas ele não tinha forças para pegá-lo? Sim, o corpo de sua senhora estava falhando cada vez mais ultimamente. E Selena mal podia imaginar o quanto isso iria piorar. E Selena também tinha certeza de que Kevinal tinha alguém. Todos os sinais clássicos de um cônjuge traidor estavam lá para confirmar suas suspeitas. Ele estava fora em alguma tarefa inexplicável ou ao telefone com alguém e desligava quando ela entrava no quarto. Uma vez ele sentiu o cheiro de um perfume de mulher. Kevin brincou maliciosamente dizendo que ela devia estar tendo alucinações com seu olfato. Selena. A mão de Sam em seu ombro. Você está bem? Estou bem, disse ela fracamente, e se apoiou nele, levantando-se. Obrigada. Acho que está na hora de ir para casa. Selena voltou a caminhar pela praça, exausta. Como se aqui, nessa pequena ilha de natureza no meio da cidade grande, estivesse a última de suas forças, de sua fortaleza, de sua capacidade de lutar por si mesma e resistir a todo custo. Quando ela e Kevin se casaram, 6 anos atrás, ele disse que não se sentiria um homem se morassem com os pais dela. Morar com os pais dele também não era uma opção, mas o primo de Kevin, que tinha uma vida familiar que não havia dado certo e teve de se mudar para casa vazia com 3 filhos de 2 pais, estava esperando que eles fossem embora. Para o casamento, pediram a eles que dessem envelopes com dinheiro em vez de coisas. Na viagem de núpcias, por insistência de Kevin e sua mãe, Selena recusou. Você pode comer tudo, pode pular tudo. Sua sogra lhe disse severamente, você precisa pensar no futuro. Então, na lua de mel, Selena teve uma dor de cabeça hipotecária. Para ela, a propósito, eles pagaram no início em partes iguais, e depois, quando a mesma irmã Kevin, com crédito vencido, adquiriu uma TV muito cara, a hipoteca ficou completamente sobre os ombros de Selena. Não posso deixar minha família na mão. Kevin bateu com o punho na mesa. E então, como se não tivesse percebido, o salário de Selena começou a sobrar um pouco para ela. E se antes ela achava ridículo ouvir histórias de mulheres que trabalhavam e pediam aos maridos metade do salário, agora ela estava entre elas. Selena tentou apenas uma vez falar com Kevin sobre o fato de que isso não era justo?
Afinal de contas, ele já havia pago o empréstimo da irmã. Mas Kevin gritou com ela, dizendo-lhe que havia dito que era muito cedo para eles terem filhos, até que ela parasse de desperdiçar o dinheiro e aprendesse a administrá-lo adequadamente. O que você está tramando, hein? Ela perguntou ameaçadoramente e bateu com o punho na mesa novamente, o que estava se tornando um hábito. Você quer sentar no meu pescoço durante a licença maternidade? Eu conheço pessoas como você. Você não tem dinheiro suficiente? Ela curvou os lábios com desprezo. Então é isso. Você se casou com um simples trabalhador, não com um milionário. Você não é um operário, disse Selene, que pela primeira vez nessa disputa se permitiu falar com o marido nesse tom. Meu pai foi operário, em uma fábrica, desde os 16 anos de idade. E o senhor? O senhor é um gerente de cultura corporativa. Que tipo de trabalhador? Então, quando o marido jantou e estava assistindo à TV, ela se aproximou para fazer as pazes. Me desculpe. Eu não deveria ter dito isso. Eu não deveria ter dito isso. Todas as pessoas trabalham de maneiras diferentes. Você trabalha, e muito, e eu realmente aprecio isso. Selena se sentiu culpada. Mas ela também viu a culpa de seu marido no que havia acontecido. Ele estava falando sobre os doentes novamente. Sobre o bebê. O que era toda essa conversa sobre licença maternidade quando Kevin estava dizendo há 3 anos que não estava pronto para ser pai? Ele dizia que ainda não tinha um instinto paterno. E às vezes brincava dizendo que sua esposa só pensava em reprodução, mas que ele não criaria o filho de outro homem se ela o traísse. Ao voltar para a casa do professor Harry, Selena não hesitou, ligou para os pais, depois para os amigos e depois para os colegas de escola. Ela não precisou pensar em um discurso longo e ornamentado. Por que tudo isso? Ela disse que tudo estava simplesmente no professor. Sim, ele diz que tudo está ruim, mas tudo pode melhorar um pouco, se houver um remédio, e isso custa dinheiro. Sim, temos que arrecadar cerca de 1 milhão de rublos e o prazo está acabando. Ela também acrescentou que se, no final, o dinheiro arrecadado não for suficiente, então, é claro, ela devolverá a todos o quanto pegou, e a si mesma. Bem, ao que parece, não era para ser assim. Seus pais não moravam muito longe e o primeiro impulso de sua mãe foi vir, mas Selena disse que precisava ficar sozinha. Ela também queria vê-los, abraçá-los, e talvez ela pudesse e devesse até chorar junto com eles. Mas que tudo isso fosse amanhã, mas hoje. Acima de tudo, ela queria dormir. Dormir, em geral, ultimamente lhe parecia um luxo, uma felicidade. Enquanto Selene dormia, ela não sentia dor, nem náusea. E, ao adormecer dessa vez, a jovem sorriu com seus pensamentos sombrios de que, aparentemente, muito em breve ela teria algo parecido com um sono assim. Um descanso infinitamente longo. Exatamente um mês depois, o milhão foi coletado. Selena ficou atônita, mas conhecidos e amigos de longe estavam levando o dinheiro. As pessoas não foram espalhadas com palavras de incentivo, nem foram persuadidas a acreditar no impossível, nem lhes foi pedido nenhum recibo. Elas simplesmente traziam quem podiam e o quanto podiam. Seu pai disse que ele e sua mãe haviam vendido o conjunto de sua avó, que era uma antiguidade valiosa e que havia rendido quase 120 mil. Imagine, disse Kevin. Acontece que as pessoas têm dinheiro e estão dispostas a jogá-lo fora. Ele disse isso durante o jantar. Naquela noite, Selena estava se sentindo muito bem e até conseguiu preparar 2 pratos, o goulash apimentado para o marido e peito de frango cozido no vapor com legumes para ela. Ela também decorou a mesa com 2 rosas em um vaso. Esse era o dinheiro que havia sobrado em seu cartão após as outras compras. Sim. Nesse dia, Selena estava se sentindo tão bem que até foi às compras. Não era necessário, mas isso literalmente a fez se sentir viva. Apenas fazendo as tarefas da vida cotidiana que eram familiares, comuns no passado. Jogar fora? Ela perguntou confusa. De que outra forma? Kevin sorriu e colocou uma colherada de goulash na boca.
O molho escorreu por seu queixo, mas ele não pareceu notar. É claro que isso não vai salvá-la. Não vai. Selena murmurou. Ela colocou os instrumentos de lado. Não estou entendendo. Kevin, do que está falando? Eu lhe disse isso. Eu ouvi você. Isso vai aliviar os sintomas. Eles só estão brincando com você, não entende? Selena se sentiu mal de repente. É como se tivessem colocado um capacete quente em sua cabeça. Você está sendo enganada. Eles têm as drogas de sempre, têm tudo, só estão dando tudo por desespero, e seu marido continuou murmurando. Sabe, você tem razão, Selena ergueu o queixo. Desespero, sim. Você não procuraria qualquer coisa, não concordaria com qualquer coisa, se isso acontecesse com você. Ainda bem que não aconteceu comigo. Seu marido empurrou nervosamente o prato vazio para longe. Que sorte que vocês não tiveram filhos, inválidos. Ou você ficaria com um inválido. O quê? Os olhos de Selena se arregalaram. Minha doença não é hereditária. Ela é única. Você é a única. Kevin se levantou da mesa. É nojento olhar para você. Se eu fosse você, estaria no seu lugar. E você está correndo, pulando, então você cai e eu o sigo. O que sou eu, sua enfermeira? Eu deveria tê-lo internado em um hospício mais cedo. É isso que é. Ela apontou o dedo para as flores. Você já está organizando o funeral? Por que 2? Eu não tinha dinheiro para mais, e ela respondeu calmamente. Kevin. Por favor. Desculpe-me se a ofendi. Eu sinto algo. Não estou me sentindo bem. Me acompanhe até a saída, por favor. Preciso me deitar. Kevin congelou. O ar ao seu redor parecia eletrificado e ele poderia ter sido atingido por um raio doloroso e fulminante de sua irritação. Mas ele ajudou sua esposa a entrar no quarto. Ele até jogou um cobertor sobre ela. Logo. Vou libertá-la, e Selene sussurrou e afundou o rosto no travesseiro. Ela não queria forçar a pena. Ela simplesmente saiu assim. De repente, ela ficou sem forças. Completamente. Para aguentar, para sorrir, para dizer a todos que ela lutaria e não deixaria que um gene errado e estúpido a arruinasse. Os ombros da mulher começaram a tremer. Estou indo embora, disse Kevin. Tenho que ir à casa de um amigo. Selena não respondeu nada. Parecia-lhe que a voz dele exalava mentiras. Ela apenas pensou que o marido estava com nojo de estar perto dela. Kevin saiu de casa, caminhou até o metrô e desceu na estação final. Ele discou o número que havia memorizado na rua e não se arriscou a colocá-lo em sua lista de contatos. Uma voz suave, bonita e feminina atendeu. Foi a voz de Maria que o atraiu no início. Ela era uma garota do departamento de contabilidade, risonha e um pouco inconstante, que trabalhava na mesma empresa que Kevin há 6 meses. Ela havia se formado ontem em uma universidade de prestígio e tinha um corpo exuberante. Ele não conseguiu resistir. Sua esposa ficou doente e Kevin decidiu que era demais. Ele se casou na esperança de ter uma família normal, saudável e comum. Não, ele entendia que as pessoas ficam doentes às vezes. Mas com um resfriado, você pode quebrar alguma coisa. Depois, a hepatite e tudo o mais. E isso. Uma doença rara e desconhecida que certamente levaria sua esposa para o túmulo. Ele não estava preparado para isso. No início, Kevin resistiu por um tempo, ele estava, como dizem, em sintonia com sua família e amigos, que diziam a Selena que o diagnóstico poderia estar errado, que a medicina moderna estava fazendo maravilhas. Mas então ela perdeu o fôlego. Ele percebeu que o que estava acontecendo em seguida nada mais era do que uma tentativa infrutífera de consertar algo. Kevin estava cansado de conviver com o fato de que sua família esperava que ele tomasse medidas drásticas. Que tipo de medida? Ele não sabia. Parecia-lhe que ele deveria ser uma espécie de supermarido, que estaria com sua amada até o fim?
E ele não encontrou em si mesmo a força moral para isso, como explicou a si mesmo. E durante todo esse tempo ele não teve nenhuma intimidade com Selena. Há cerca de um ano, todas as conversas na família giravam constantemente em torno do assunto das opções de tratamento. E o dinheiro, que estava evaporando com a velocidade da lenha seca em um incêndio violento. E tudo isso era em vão. Kevin estava cansado de ouvir sua esposa falar sobre as coisas que ele não tinha tido tempo de fazer em sua vida. Paraquedismo, dançar tango em um vestido escarlate, mergulho, provar uma manga madura de verdade? Parecia bobagem para ele. Qual era o sentido de falar sobre algo que nunca aconteceria? Ele estava mais preocupado com o fato de que, há um ano, Selena fez um empréstimo para fazer um bom concerto no apartamento dos pais e comprou alguns eletrodomésticos para eles. Veja bem, a mamãe tem mãos doentes, artrite, então ela precisa de uma máquina de lavar louça. Ainda faltavam 2 anos para pagar o empréstimo e Kevin temia que os pagamentos recaíssem sobre ele após a morte de sua esposa. Pagamentos para estranhos. Kevin estava muito irritado. E agora também estava furioso porque sua esposa ia receber $1 milhão e ele ia tentar a única chance que tinha. Que besteira! Foi como um choque elétrico quando ele pensou no fato de que o dinheiro não a salvaria de jeito nenhum, mas poderia ajudá-la a consertar sua felicidade pessoal, por assim dizer, e garantir o favor de Maria. Ah, essa Maria! Ela não era nada parecida com sua esposa. Selena era linda, mas muito modesta. Ela não usava roupas reveladoras, quase nunca usava maquiagem, usava o cabelo em um rabo de cavalo ou em um coque, não suportava brincadeiras com tinturas íntimas, não reconhecia o álcool. Em suma, ela era muito boa. Kevin circulava em torno de Maria como uma abelha em torno de uma flor, mas até agora não havia nada além de beijos e permissão para sentir suas formas apetitosas. Maria deu a entender que era uma garota importante e que se Kevin quisesse ver o que ela poderia fazer. A gota d'água foi o fato de que Maria havia se inscrito no pole dance, supostamente para manter a silhueta, e disse, brincando, que já sabia como se sentar na linha e que, em geral, seu corpo havia se tornado tão flexível. Depois de ir até a loja mais próxima para comprar uma garrafa de vinho e seu chocolate amargo favorito, Kevin se voltou para sua quase amante com um sorriso no rosto. Uma semana depois, após uma conversa pesada em um jantar em família, Selena ligou para o professor Harry e ele lhe disse que a droga estaria disponível para compra em um futuro muito próximo. Era uma boa notícia. Naquele dia, Selena estava se sentindo muito mal. Ela parecia uma ampulheta com vazamento, com grãos vazando antes mesmo da hora. E mesmo assim, Selena ainda estava se segurando. Ela passeou calmamente pelo apartamento. Talvez fazer algumas tarefas? Mas imediatamente a mulher descartou o pensamento, ela já estava farta de imitar uma vida normal. Não era mais assim. O que realmente valia a pena era fazer algumas coisas. Selena abriu o laptop que havia comprado com o dinheiro do bônus há 2 anos. Seu marido reclamou que o equipamento era proibitivamente caro, e por que uma professora tão simples, que nem sequer joga no computador, o compraria? Mas Selena sabia por que precisava dele. O novo computador tinha uma reprodução de cores muito boa, portanto, quando ela assistia a documentários sobre pássaros tropicais e outras belezas, a imagem parecia real. E a matriz era de última geração, de modo que os olhos da mulher não ficavam cansados e doloridos, mesmo que ela tivesse que passar horas na frente do laptop. Mas agora ela não estava abrindo o laptop para relaxar ou para ter uma sessão de tutoria com um aluno. No momento, Selena estava escrevendo para uma instituição de caridade estrangeira e retirando sua inscrição para arrecadar dinheiro para o tratamento. No entanto, era praticamente impossível conseguir algo lá. E para essa preciosa injeção, que prometia prolongar e aliviar sua vida pelo menos um pouco, o dinheiro já havia sido fornecido pela família e pelos amigos. Então, Selena abriu uma conta pessoal no site da fundação. Era uma fundação criada para ajudar pessoas com uma ampla gama de doenças, desde as mais leves até as mais graves. Selena já havia encontrado o formulário para solicitar a exclusão da conta, mas então a notificação número 1 de uma carta para ela chamou sua atenção.
Essa era outra característica da fundação, toda a correspondência era conduzida exclusivamente por meio de seus recursos, sem e-mail comum. Selena abriu a mensagem e franziu a testa. Seu excelente conhecimento de inglês, ela era professora, afinal de contas, significava que ela poderia entender rapidamente a mensagem, mas ao mesmo tempo, nada estava claro. O representante da fundação disse que um parceiro de uma organização médica privada estava disposto a ajudar Selena. No entanto, não se tratava de fornecer-lhe medicamentos ou arrecadar fundos para isso. A mensagem dizia que eles estavam dispostos a tratá-la. Que uma clínica particular na Índia, financiada por um benfeitor particular, poderia estar disposta a fazer isso. A carta dizia que o tratamento seria totalmente gratuito para Selena, que ela só precisaria voar e as passagens seriam pagas, e então, ela só teria que confiar. Era tudo muito confuso. Delirante, Selena fechou a tampa do laptop e esfregou o rosto com as palmas das mãos, com as bochechas queimando. Por que isso era tão perturbador de ler? Em geral. Do que se tratava? De qualquer forma, ele não precisava disso. Pare de acreditar em milagres que não existem. O professor Harry disse que não havia cura para a sua doença. Há desenvolvimentos em algum lugar por aí, mas eles nem sequer são aprovados pelo governo dos Estados Unidos e dos países europeus, ou seja, de fato, como se fossem ilegais. As garantias e até mesmo as esperanças são nulas. Ser um rato de laboratório? Impossível. É melhor conseguir algo que possa realmente ajudar. Selena olhou para o laptop como se ele fosse mordê-la. Ok, já chega. Ela definitivamente excluiria seu perfil desse site. Ela fecharia a conta completamente. Eu tomaria uma xícara de chá primeiro e tiraria um cochilo. Ela está com dor de cabeça novamente. Quando Selena acordou, eram 10 horas da noite. Sua boca estava seca, seu coração batia como se ela tivesse feito uma corrida de 100 metros com um peso de 100 quilos. Mas pelo menos sua cabeça não estava doendo. Selena sorriu amargamente, se ao menos tivessem inventado um dispositivo para que as pessoas pudessem escolher o que queriam, por exemplo, que seus ouvidos doessem em vez de seus dentes, ou seus dedos dos pés em vez de sua dor de cabeça. Ouviu-se um barulho vindo da cozinha. E quando Selene olhou para fora, lá estava Sam. Ela apertou os olhos. O que você está fazendo em sua casa? Fazendo em sua casa? O vizinho sorriu. Ele parecia um pouco engraçado com seu avental e gatinhos. Mas a frigideira, onde alguns legumes estavam sendo cozidos em um molho saboroso, combinava muito bem com ele. Selena percebeu que estava com fome. Eu estava em casa e ouvi uma agitação no patamar. Olhei para fora e lá estava o seu, Kevin, quero dizer. Ele estava com uma sacola de lona na mão. Ele olhou para mim e disse, estou indo para uma viagem de negócios. Eu disse, em que viagem de negócios? Sua esposa está doente. Sinto muito, não pude resistir. E ele me disse que eu tinha que fazer isso, que eu estava indo embora. E eu entrei no elevador. Sinceramente. Ele me disse que se eu estivesse tão preocupado com você, que fosse até você. Sam olhou para ele de soslaio. Desculpe-me por entrar e tomar conta do lugar. Mas Kevin acabou de dizer que estava cansado de ser babá. Isso é o que estou acostumada a ouvir, respondeu Selena. Ela observou o homem do fogão com um sorriso, apoiando o ombro no batente. É que os vizinhos nunca cozinharam para mim antes em minha vida. Eu também nunca cozinhei para os vizinhos antes, respondeu ele com um sorriso. Mas achei que poderia ser difícil para o senhor, que ainda não recebeu seu remédio. Por isso, pensei em cozinhar para você. Eu queria acordá-lo primeiro e depois, ali, ele acenou com a cabeça para a geladeira. Pensei em ver o que eu tinha. Lembro que você disse que podia refogar legumes, então eu os cozinhei. Cozinhei um pouco de macarrão de trigo sarraceno. Há apenas uma pitada de sal nos legumes, mas é bom. E algumas ervas picantes. Obrigada,
Selena foi até o armário. Tudo bem, já estou indo. Sam se sentiu subitamente constrangida ao tirar o avental. Tudo bem. Mas você pode ficar. Eu fico com os legumes, e você, Selena, aponta para a geladeira. Pegue o que quiser. Tem queijo e salsichas, e uma boa cama e batatas cozidas. E Sam gaguejou como se estivesse tomando uma decisão muito importante. Ele deveria ir para a lua ou ficar na Terra? Bem, nem que seja só pela companhia. Obrigado. Eu adoro a cama. Eu adoro a cama. Minha mãe costumava fazer isso, então tenho certeza de que você gosta. Selena colocou os pratos para dois na mesa e os talheres. Elas comeram em silêncio por um tempo. Você, isso é. Não se preocupe, disse Sam com cuidado. Ele voltará. Provavelmente é algo importante no trabalho. Eu não me importo. Selena descartou o assunto. De fato, é. É ainda melhor. Amanhã irei ao banco para deixar o dinheiro e Harry me dará os detalhes para pagar o medicamento. Isso é ótimo. Sam está feliz. Tudo ficará bem, acredite em mim, não pode ser de outra forma. Depois do jantar, Sam reivindicou o direito de lavar a louça e foi embora. Selena foi para a cama com sentimentos confusos. Seu marido tinha ido embora, como se tivesse fugido, e sua vizinha tinha sido tão atenciosa. Por que as pessoas são tão diferentes? E amanhã? Amanhã, ela sabia, tudo mudaria. Selena foi dormir com a fantasia de que talvez o medicamento que o professor havia batizado para ela fizesse se sentir realmente saudável. Pelo menos por um tempo. Uma última vez. De manhã, Selena acordou inesperadamente cedo e descobriu que o sol tinha acabado de nascer no horizonte, lançando uma luz rosa e dourada sobre as casas e o pátio. Selena olhou para o relógio, o banco de que precisava já estava aberto, o que significava que ela poderia aproveitar ao máximo cada minuto do dia. Cantarolando uma melodia de seu show de vaudeville favorito, Selena procurou nas entranhas do guarda-roupa. Lá, atrás do xadrez quente, estava a caixa de chá na qual ela havia colocado todo o dinheiro. Lá estava ela. Selena carregou a caixa até a mesa onde sua bolsa já estava aberta, pensando no caminho que ela era tão leve. Leve. A mulher congelou. Respirou fundo e abriu a caixa. Vazia, nem um centavo. Ela ergueu até os olhos e lá, na caligrafia do marido, estava uma única palavra: vai-me sorry. Selena teve dificuldade para respirar e, lentamente, como se estivesse em câmera lenta, ela se deitou no chão. Eu sinto muito. Ele. Kevin. Kevin levou o milhão inteiro. Cada centavo. Ele o roubou. As lágrimas vieram aos seus olhos como uma tela embaçada. Selena não estava chorando, elas simplesmente escorriam de seus olhos como se alguém tivesse aberto a torneira com força total. Ela perdeu a noção do tempo. Ela se sentou no chão e seus dedos se enrugaram freneticamente, esfregando a caixa que ainda retinha o cheiro de uma mistura de chá preto e ervas da taiga. Ele percebeu que era o fim. O professor Harry havia dito à paciente como seriam as coisas se ela não recebesse o medicamento. Primeiro, ela teria dificuldade para andar, seus membros perderiam a sensibilidade normal. Depois, seus órgãos internos começariam a falhar. Como em uma terrível loteria, talvez fosse o fígado primeiro, talvez o pâncreas. As dores de cabeça piorariam a ponto de os analgésicos prescritos serem inúteis. Claro, talvez o corpo reagisse a alguma coisa, mas era improvável. E então? Selena envolveu os ombros com os braços e uivou baixinho. De repente, ela percebeu mais claramente do que nunca a inevitabilidade de um fim terrível e agonizante. Ela também não entendia. Por que Kevin estava fazendo isso com ela? Ela era uma esposa tão ruim que não merecia um pouco de bondade do marido. Por que ele já merece? Logo ela o deixará em paz. Ela irá embora. O ponto em comum que tirou Selena de seu estupor histérico foi o toque estridente do telefone. Selena não via sentido em atender.
Especialmente porque provavelmente era a mamãe ligando. Ou o pai. Ou o médico. Ou o médico. O que ela ia dizer a todos eles? O quê? Mas ela enfiou a mão na bolsa, puxou-a para baixo, deixou-a cair no colo e tirou o smartphone. O número do telefone não era familiar. Sim, Selena soluçou no fone. A voz do outro lado era claramente de um estrangeiro. Em um primeiro momento, Selena não entendeu o que ele queria. Mas então, como um raio, ela recebeu uma ligação da fundação, a mesma da qual ela iria excluir sua inscrição ontem. Cheirando o nariz, Selena fez perguntas e o homem respondeu, e aos poucos ficou claro o que ele queria. O representante da organização médica, que não quis se identificar claramente, foi rápido na resposta. Selena quer ser tratada? Eles prometem que vão ajudá-la. Tudo o que é necessário é o consentimento dela. Para vir? Para onde? Calcutá. Mas eles lhe disseram muitas coisas novamente, prometeram que a ajudariam. E tudo o que ela precisa fazer é consentir com o tratamento nos termos deles, ela precisa consentir com qualquer intervenção. É seguro, eles cuidarão dela. Selena mal conseguia pensar. Ela acabou de se dar conta de que não tinha dinheiro para o único medicamento que poderia ajudá-la agora. E ela também percebeu que eles haviam prometido salvá-la. Eu concordo. Selena quase gritou ao telefone. Sim, concordo. Sim, concordo. O que eu tenho que fazer? Sam se mudou para casa exatamente no dia seguinte ao do jovem casal Selena e Kevin. Só que ele não comprou o apartamento com uma hipoteca como eles, mas com o dinheiro que sobrou do divórcio de sua esposa. O divórcio com ela atravessou a vida do homem de 40 anos. Tiffon primeiro revelou repentinamente a verdade de que o menino Belry, de 6 anos, não é seu filho e, em seguida, o antigo amor de sua vida, disse que a ascendência de sangue, por exemplo, nada significa que o pai é quem criou, e assim por diante. E, portanto, como ela disse, Sam é obrigado a cuidar de seu filho e pronto. Sam discordou veementemente desse ponto de vista. Ele decidiu que cortaria todos os laços com o traidor e entrou com um pedido de paternidade. Houve um julgamento, muita fofoca entre os parentes. Em um deles, ela ganhou. Mas a moradia teve que ser vendida apenas para que ele conseguisse dividir a propriedade normalmente adquirida em conjunto. Mas o fato de ele ter se mudado de um quarto de 3 cômodos para um modesto estúdio, Sam não ficou triste por agora estar livre. Ele poderia, como dizem, começar sua vida do zero. E ele o fez. E começou. Na gaveta mais distante da cômoda, foi parar na poeira um diploma de engenheiro superior. Sam decidiu que precisava de uma nova esfera de atividade e decidiu se tornar um motorista de táxi. Felizmente, havia um carro comprado antes do casamento. O homem cuidava bem do carro, não economizava em bons reparos, de modo que, na verdade, ele não tinha nada a invejar aos análogos de carros muito novos. E como grande parte da família e até mesmo seus próprios pais ficaram do lado de sua esposa infiel, Sam teve que tomar outra decisão difícil, reduzir ao mínimo a comunicação com eles. Quando tentava se envolver em conversas educativas em geral, começava a brincar de silêncio por algumas semanas. Com o passar do tempo, foi como se sua família percebesse que ele era um homem adulto e que era tarde demais para mudá-lo. E foi assim que Sam viveu. Ele saía em turnos quando precisava ganhar dinheiro e, no resto do tempo, deitava-se no sofá com um console de videogame nas mãos ou lia detetives escandinavos. Ele não precisava de romances reconfortantes com outras mulheres. Parecia-lhe que, em geral, que ele não precisava de nada na vida, que já que ele vivia, bem, seja legal e gentil, por favor, deixe todo mundo com sua moralização. E então entrou na vida de Sam. Selena. Na verdade, ele era apenas um vizinho educado nos primeiros anos. Ela dizia, vou lá, como vai você, boa noite, e outras frases de vizinhança, formalmente educadas, mas essencialmente sem sentido.
Mas não sei se foi a leitura de detetive que desenvolveu seus poderes naturais de observação, ou se era óbvio demais, mas com o tempo Sam começou a adivinhar que os casamentos de seus vizinhos estavam longe de ser perfeitos. Ele percebeu as frases sarcásticas e zombeteiras que Kevin lançava contra sua esposa. De tempos em tempos, Sam passava pelo casal no quintal ou na entrada da garagem. Trechos de frases formaram um entendimento, em que Kevin repreendia a esposa por gostar de comer frutas frescas o ano todo. Por sempre falar sobre seu trabalho como professora, compartilhando suas preocupações com seus pequenos alunos. Um dia, Sam saiu para a varanda apenas para observar a leve névoa de outono que pairava sobre a cidade e, na varanda vizinha, estava Selena e ela estava chorando, gritando a plenos pulmões. Ela deve ter esquecido, boba, que os vizinhos saem para a varanda. Então ela ouviu, disse, desculpe-me, e correu de volta para o apartamento. E ele ficou lá parado. Não era preciso ser um vidente ou um amigo íntimo dessa família para perceber quem havia trazido lágrimas aos olhos dessa jovem mulher com um sorriso encantador que, infelizmente, raramente era visto em seu belo rosto. Sam descobriu por acaso que Selena estava doente. Um dia, ele estava voltando para casa quando ela começou a desmaiar no chão à sua frente. Ele praticamente a levantou em seus braços e a sentou em um banco. Ele queria chamar uma ambulância, mas ela disse que não adiantaria nada e lhe contou tudo. Ele sentiu como se estivesse irradiando algum tipo de energia poderosa, que Selena realmente precisava falar sobre tudo. Então Sam se ofereceu para levá-la onde quer que ela precisasse ser examinada e tratada. Ele disse que seria bom para ele ajudá-la e que seria conveniente para ela, porque era melhor dirigir com uma pessoa que conhecesse bem a condição da passageira, que pudesse parar quando necessário na calçada para deixá-la respirar um pouco, que não entraria em pânico se ela começasse a desmaiar, mas que a levaria cuidadosamente, seguindo suas instruções, de volta para si mesma. Ela temia que Selena não concordasse. Ou ela poderia decidir pedir a permissão do marido? Quem sabe o quanto esse Kevin tiraniza sua esposa para controlá-la? Mas Selena aceitou. E, a partir de então, Sam se tornou seu motorista pessoal. Sam acordou naquela manhã e imediatamente se lembrou dos bons momentos que havia passado ontem na casa de Selena. Não é essa a fantasia de um homem apaixonado? O marido em uma viagem de negócios, e você vai à casa da esposa dele e preparar o jantar, por exemplo, porque ela está doente. Sam riu de seus pensamentos. Então ele olhou para o relógio. Ele pulou, se enrolou no cobertor e quase desmaiou. 11 horas da manhã. Selena havia dito que hoje ele tinha que ir ao banco e depois ao escritório do professor. Ela poderia enviar os requisitos para o medicamento, mas também queria verificar como seria o processo de luta pela vida do paciente. Depois de se lavar rapidamente, vestir-se e pular o café da manhã com apenas uma xícara de café com leite e um biscoito, Sam deixou o apartamento. Alguns passos para o lado e ele estava lá. Ele apertou o botão da campainha. Selena não atendeu. Ele estava prestes a discar o número dela, mas finalmente a porta se abriu. Olá, ela disse. Não vou a lugar nenhum, acrescentou ela, pensativa. Ela estava carregando alguns cabides com camisetas em uma mão e uma bolsa de viagem na outra. Obrigada por ajudar, ela murmurou distraidamente e tentou fechar a porta. Sam não queria ser uma vizinha intrometida com uma mania de perseguição, mas então ela colocou o pé na porta e ela não fechou. Selene, o que está acontecendo? Perguntou ele, preocupado. Era óbvio que algo estava errado. A mulher à sua frente estava desgrenhada, com os olhos cheios de lágrimas e... O que a mala de viagem tinha a ver com isso? Na verdade, eles estavam literalmente indo ao banco e à clínica. Selena lhe lançou um olhar distraído. Depois sorriu. Que estranho e um pouco louco. Estou indo agora. Para onde? Perguntou Sam, que ainda estava no patamar da perna inteira que estava no apartamento do vizinho. Selena ficou sem graça. Uma tempestade de sentimentos passou por seu rosto, como se ela se arrependesse do que havia dito, como se quisesse dizer outra coisa, como se quisesse continuar chorando e rindo ao mesmo tempo. Entre.
Ela abriu a porta e deu um passo para o lado. Sam entrou, ela fechou a porta e saiu para o corredor. Foi indelicado e violou todos os limites pessoais, mas ela olhou curiosamente para o quarto, onde o conteúdo do que devia ser o guarda-roupa inteiro estava deitado sobre a cama. Na mesa de cabeceira havia uma pilha de papéis. Sam pegou um pedaço de papel, que era médico. Ele se apressou em entregá-lo de volta ao estranho. O que está acontecendo? É sobre o Kevin. Não. Ele balançou a cabeça. Mas... sim. Selena respirou fundo e estendeu as mãos. Ele pegou todo o dinheiro. Ele pegou todo o dinheiro. O quê? Mas o que? Do que você está falando? Sam perguntou, mas ele já sabia a resposta, é claro, provavelmente se referindo ao dinheiro reservado para esse mesmo medicamento. Sam, por sinal, também havia trazido dinheiro para isso do seu lado. Ele não podia ficar fora disso. O marido de Selena, por sinal, não sabia disso, ou provavelmente o teria proibido de se aproximar dela. Mas Sam ainda se aproximaria dela. Por quê? Ele simplesmente não conseguia fazer isso de outra forma. Ele não podia ficar fora da vida e da miséria dessa mulher. E não se tratava de amor, aquela bobagem romântica em que você sente tanta necessidade de possuir alguém que não consegue suportar olhar para essa pessoa. Não. Sam era movido por algo completamente diferente. Ele simplesmente sentia uma profunda afeição por Selena. E ele sentia isso de forma tão pessoal, tão íntima, que não iria contar a ninguém, muito menos a Selena. Finalmente, a partir do relato de Selena, Sam entendeu o que havia acontecido. No entanto, não foi fácil entender e compreender. Tinha sido um verdadeiro choque ouvir Selena admitir que a cura que o professor Harry lhe prometera não era realmente a salvação, que, na verdade, ela estava apenas adiando o inevitável. Mas ele não estava com raiva de Selena por não ter contado toda a verdade. O próprio Sam suspeitava o tempo todo que a doença de Selena era provavelmente possível, incurável. Agora, suas piores suposições acabavam de ser confirmadas. E antes que Sam pudesse digerir as informações que havia recebido, Selena lhe contou sobre a estranha mensagem no site da fundação e o telefonema. Espere, ela foi agarrada pela mão por uma jovem que acabará de passar, carregando outro item em sua bolsa. Você recebe uma oferta para ir a um lugar desconhecido e concorda em confiar sua vida a estranhos. Estão me oferecendo um voo para Calcutá, uma cidade na Índia, uma metrópole bastante moderna, explicou Selena. E eles não são estranhos de forma alguma. Verifiquei as informações, é uma clínica particular, financiada por um centro de pesquisa médica britânico. E não é apenas uma clínica. É um complexo inteiro, eles têm seus próprios laboratórios e tudo o que precisam. Eles também têm patrocinadores particulares. Esse é o tipo de pessoa que está disposta a me ajudar. Esse filantropo deve ter dado uma olhada nos questionários e... ele se interessou pelo meu caso. Então, eu tenho sorte. Ele disse que confiaria minha vida a ele. Que vida, Sam? Que vida? Selena levantou a voz e tentou se afastar. Mas o homem não se mexeu. Ele apenas agarrou seu outro ombro e a puxou para perto dele. Estou morrendo, Sam. Só me restam alguns meses. E... não tenho outra saída. Não sei como eles vão me tratar, mas... e não me importo. Não me importo. Entende o que quero dizer? Isso é pelo menos uma chance. Pelo menos uma esperança. Ela terminou de forma quase inaudível, e sua cabeça se inclinou, com os cabelos cobrindo o rosto. Muito bem, disse ele, deixando-a ir. Muito bem. Se é isso que é preciso, bem. Talvez eles a ajudem. Mas eu estarei com você. Selena levantou a cabeça e eles se olharam. Os olhos dela brilhavam com a esperança quase frenética de um homem desesperado que chegou a um beco sem saída. Os olhos dela brilhavam com a determinação de aço. Mas... nada de ou mais, eu já me decidi. Disse Sam.
Você não ficará sozinho lá fora. Eu cuidarei de você. Nós vamos descobrir isso à medida que formos avançando. Selena estava em um novo choque, porque ela não esperava isso de seu vizinho de forma alguma. É verdade, eu não sou muito bom com estrangeiros, Sam coçou a nuca. Eu tenho um passaporte, é verdade. No ano passado, eu estava planejando voar para a Turquia com uma passagem quente, para me divertir. Mas então meu carro quebrou, tive um acidente e joguei tudo no vaso sanitário. Mas eu tenho um passaporte, e isso é o principal. Você precisará de um visto lá? Não, respondeu Selena. Isso é bom, a propósito. Já tenho dinheiro para as passagens. Partiremos pela manhã. Ótimo, disse Sam. Seu tom era alegre, mas... O homem se sentiu estranho. Como se tivesse andado em uma montanha-russa, já com um cinto de segurança, vamos lá. E não há como voltar atrás. A partir daí, a conversa se voltou para questões práticas. Sam queria descobrir o máximo de informações possível e Selena compartilhou tudo o que sabia e adivinhou. Ela disse que já havia pesquisado na internet. Ela havia encontrado o site da clínica e não parecia ser uma organização muito conhecida na Índia. Mas a questão era que eles pareciam estar se especializando no tratamento de doenças complexas e raras há anos. Selena também conseguiu encontrar um artigo de um jornalista italiano que escreveu que as doenças estavam sendo tratadas, mas que, na realidade, tudo estava em nível experimental e ninguém poderia garantir aos pacientes da clínica que eles não sofreriam efeitos colaterais perigosos ou consequências das quais os próprios médicos poderiam nem mesmo estar cientes. E ninguém poderia prometer aos condenados que, tendo escolhido esses métodos duvidosos de tratamento, eles sobreviveriam. O mesmo jornalista disse que, de fato, essa é a última esperança e que não há casos reais confirmados de recuperação. Praticamente nenhum. Parece o início de um thriller barato com um final ruim para os heróis, sinto muito, disse Sam com sinceridade. Eu sei, assentiu Selena. Eles se sentaram na cozinha. Ela se acomodou em uma cadeira com as pernas dobradas e tomou calmamente seu chá de leite condensado. Sam optou por um café preto forte. Sua vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. E ele estava fazendo isso voluntariamente. Se ele tivesse o hábito de tomar bebidas mais fortes, teria tomado algumas. Mas tudo o que lhe restava era o café. Veja bem, explicou Selena, pensativa. Quando comecei a pesquisar sobre como tratar o complexo de doenças do mundo. Logo quando descobri que estava doente, comecei a me interessar por tudo. Em geral, fiquei sabendo que em muitos países as leis proíbem os médicos de fazer tratamentos experimentais. E na Índia, acenou com a mão. Leis muito flexíveis, e infelizmente. A corrupção é desenfreada em alguns lugares. Então, há muito espaço para os cientistas. Mas há algo mais. É ruim. O problema é que algumas empresas farmacêuticas estão fazendo experimentos lá. E os habitantes locais concordam. Eles estão dispostos a ser cobaias para ganhar algum dinheiro. Para alimentar suas famílias. É horrível, encolheu os ombros Sam. Não é perigoso para você ir lá? Eu pensei sobre isso. Mas Selene sorriu sem disfarçar. Em que tipo de rato de teste eu sou, hein? Estou doente do estômago. A única coisa que você pode fazer comigo é me tratar. Enfim. Acho que não tenho escolha. Tudo bem, Sam deu uma piscadela. Vou ficar de olho em você. Vou me bronzear. Já faz algum tempo que não saio de férias. Os olhos de Selena se arregalaram. O dinheiro para as passagens. Você tem que gastar seu próprio dinheiro. Não, isso não é bom. Está tudo bem, disse Sam. Eu tenho um estoque. Mas essa clínica se importaria se eu fosse com você? Eu ainda não perguntei a eles. Vou ligar para eles agora mesmo. Agora mesmo. A mulher pegou o telefone. Pare, sua amiga impediu. Não faça isso. Pense nisso.
Se ele estiver limpo, que clínica normal se oporia ao fato de um paciente ter um acompanhante? Nenhuma, certo? É uma prática normal. Parece lógico. Selene concordou. É isso que eu quero dizer. Ok, só mais uma coisa. Ela coçou a nuca novamente. Eu sou tão estúpida. Eu tenho um amigo na Índia. O que você quer dizer com isso? Selena não entendeu. O de sempre. Ele estudou para ser programador, então ele diz que pode trabalhar em qualquer ponto do Selenium. No entanto, ultimamente, esse ponto era o apartamento de seus pais. Mas então ele economizou algum dinheiro e foi para a Tailândia, depois passou um mês no Vietnã. Sim, ele disse que estava indo para a Índia. Ele quer surfar lá. Mas o mar é longe da cidade. Para onde estamos indo? Sim, Selena pensou sobre isso por um tempo. Muito. Bem, está tudo bem. Acho que não precisamos de sua ajuda. E para que serve um programador, certo? Ele não é um hacker para invadir o servidor da sua clínica e descobrir que tipo de água eles realmente estão mexendo, e Sam murmurou baixinho, digitando uma mensagem em seu telefone. Mas ainda assim, quando se tem pelo menos um conhecido em um país estrangeiro, é mais fácil, não é? Bem, acho que sim, disse a mulher. Sua cabeça estava doendo de novo. Muito ruim. Só agora, quando Sam estava por perto, quando ele era, de fato, um completo estranho, de repente disposto a fazer tanto por ela. Selena de repente se deu conta de que essa dor, para a qual ela sempre tinha corrido para tomar um comprimido antes, agora ela podia tolerar. Ela tomou mais um pouco de chá. É realmente possível que um traço escuro se torne brilhante? Kevin se esticou preguiçosamente, pois se sentia bem. O sol estava escaldante, outro coquetel trouxe uma onda de leveza à sua cabeça, e uma jovem e bem torneada amante estava chapinhando nas ondas diante dele. Sim, Maria se mostrou muito grata. Eles pegaram os últimos lugares na agência de viagens e foram com a melhor passagem para os trópicos, para uma ilha ao largo da África, onde, como o gerente da agência de viagens lhes garantiu, normalmente apenas milionários poderiam passar férias. Essa viagem para 2 pessoas consumiu boa parte da quantia levada. A amiga apaixonada de Kevin gastou muito mais na loja local, pois ela precisava de novos vestidos, roupas de banho e bolsas. Kevin se sentiu como um rei. Trate-se, minha linda, e não se negue nada. De acordo com seus cálculos, o dinheiro restante deveria ser suficiente para ir a restaurantes, comprar algumas coisas pequenas e depois. Kevin tentou não pensar em voltar. Porque, mesmo que tivesse a coragem de pegar o dinheiro, ele percebeu que seria questionado por isso. Sua esposa, os pais dela, seus conhecidos. Kevin se amaldiçoou mentalmente. Ele poderia ter mudado as coisas, deixado a porta do apartamento aberta e a mentira de que os ladrões haviam invadido a casa em primeiro lugar. E ele poderia dizer que estava apenas em uma viagem de negócios. No entanto, tudo isso ainda estava longe dele. Mas aqui e agora. Kevin se esticou novamente, sua amada logo estaria chapinhando na água e seria hora de ambos entrarem no frescor refrescante do quarto. A garota é tão gostosa em seu maiô. Os homens ficam babando por ela. Mas ela é ainda melhor sem ele. Kevin foi tirado de seus pensamentos agradáveis pelo tilintar do telefone. Ele o pegou, pois sempre o carregava consigo, de acordo com seu antigo hábito, desenvolvido em viagens de negócios. O telefone estava tocando e isso era irritante. Kevin atendeu e franziu a testa. Era a sogra dele ligando. É claro que era ela. A última coisa que ela precisava era de um ataque de raiva. Ele rejeitou a ligação com firmeza. O telefone emitiu um bip, anunciando uma nova mensagem. Kevin decidiu excluí-la e deixá-la em paz. Mas para excluí-la, ele tinha que abri-la primeiro. E então seus olhos caíram em uma linha. Seu cérebro, ainda não totalmente intoxicado, a leu. Os olhos de Kevin se arregalaram. O que diabos era aquilo? Você a matou. Como pôde? Sam a levou para a Índia. Kevin piscou e releu a mensagem várias vezes. Mas que diabos? Sim,
Ele havia pegado o dinheiro que não a salvaria de jeito nenhum. Mas o que a sogra estava tentando dizer, será que Selena? Aconteceu algo com ela imediatamente? E as palavras do médico de que há tempo? E o que isso tem a ver com o vizinho taxista? Como ele a pegou? E o que isso tem a ver com a Índia? Se a Selena está morta. Kevin começou a suar frio só de pensar nisso. Se ela estiver morta. Não, isso não pode ser verdade. O que isso tem a ver com o Sam, vizinho? O que isso tem a ver com a Índia? Ele enfiou os dedos no telefone, discando o número da sogra. Sem resposta. Sem resposta. Mas por quê? Kevin deu o mesmo resultado para o sogro. Ele estava se sentindo mal e todo o álcool havia passado. Como a água é boa. O sol estava encoberto pela sombra da figura de seu amante e ela estava de pé ao lado dele, esfregando vigorosamente os cabelos molhados com uma toalha. Você quer uma massagem? Com esse protetor solar? Ela mexeu os quadris dramaticamente. Kevin. Sua voz mudou quando ela percebeu que havia algo errado com seu homem. Eu preciso. Eu vou para o quarto, você vai na frente, e ela respondeu e se afastou sem se virar, com o telefone no ouvido. Kevin. O que há de errado? Uma jovem beldade o chamou. Sem obter resposta, ele encolheu os ombros. Algo curioso chamou a atenção dela e Kevin havia deixado a carteira na espreguiçadeira. Ela sorriu e amarrou o sarong nos quadris. Ele poderia encontrar algo para fazer, poderia ir a uma joalheria e a uma cafeteria para comer sobremesas exóticas. Você tem que se mimar se tiver que aguentar isso à noite. Kevin tentou ligar para os pais de sua esposa o resto do dia e a noite toda, sem sucesso. Em seguida, ele ligou para os pais, mas eles disseram que não, que a esposa não havia entrado em contato com eles e nem os parentes. Não querendo se sentir constrangido por uma insinuação tão absurda sobre o relacionamento de sua esposa com o taxista vizinho, Kevin não disse nada aos pais. Ele não sabia a quem recorrer em relação a isso. Ele se sentiu um pouco mal e desconfortável, sentiu-se tão mal por ter recusado as carícias de sua jovem e grata namorada de férias tropicais naquela noite. E então, no meio da noite, ele começou a colocar as coisas em sua mala. Estou indo para casa. O quê? Perguntou Maria, sonolenta, espiando por baixo do cobertor no qual, ofendida pelo desprezo de seu padrinho, ela se enrolou como um casulo. Você está louco? Ainda temos 4 dias. Eu não posso. É uma emergência. Eu tenho uma esposa. Kevin parou bem na hora. Você não poderia ter pensado nela antes? A garota bufou com escárnio. E quanto a mim? Você vai me deixar? E quanto a? Você precisa de mais dinheiro? Disse Kevin com raiva. Ele pegou sua segunda carteira, não a que havia levado para a praia. Nessa segunda carteira, ele guardava seu principal suprimento de dinheiro. Ele contou o suficiente para uma passagem de volta. Ele queria jogar o resto para sua amante. Mas ela mudou de ideia e lhe deu apenas algumas notas. Seria muito gordo. Além disso, ele não receberia mais nada dela. Isso é para você, explicou ele, a chuva de dinheiro que caiu sobre a garota, deve ser suficiente para o resto da viagem. Já compramos as passagens para lá. Você voltará sozinha. Explique-me o que está acontecendo, piscou a Bela com raiva. Não quero me envolver com pessoas como você novamente. Vovô histérico. Vamos lá. Está tudo acabado entre nós. Kevin não disse nada e puxou as calças para cima. Vestiu a camisa, o paletó, os sapatos e esquecendo-se das meias. E saiu do quarto. Ele tinha que ir para casa agora. Havia algo errado ali. E, por alguma razão, ele tinha a sensação de que isso poderia arruinar sua vida. Eu sou uma pessoa horrível. Selena exalou, soltando o cinto de segurança enquanto o avião decolava em segurança. Bobagem, disse Sam,
que estava sentado ao lado dela. O que mais você poderia dizer aos seus pais? Que você decidiu se entregar nas mãos de cientistas misteriosos que estavam fazendo experiências ilegais. Parece o enredo de um filme de suspense barato em que nenhum dos personagens corre qualquer perigo de sobrevivência, disse a jovem, pensativa. Gostaria de uma bebida? Uma aeromoça sorridente apareceu em seus assentos. Tem suco de tomate? Perguntou Sam, que detestava sucos de frutas, só sucos de vegetais. Sim, também tem suco de aipo. Só tomate. Selena, você quer alguma coisa? Não, obrigada, ela balançou a cabeça. Ela estava começando a sentir que seu apetite havia desaparecido e que não comeria ou beberia nada até chegar em casa, saudável. Só que... até que ponto isso era real? Era como se Selena ainda pudesse sentir o abraço suave e amoroso de sua mãe e de seu pai em seus ombros, sentir o toque dos lábios de seu pai em sua testa? Como eles haviam se despedido dela? Eles acreditaram e nas mentiras com as quais ela havia embrulhado a verdade. Ela havia dito, por assim dizer, que o dinheiro para o remédio que o professor Harry havia dito para eles usarem não estava mais lá, seu marido o havia levado embora. Com uma calma gelada, Selene também acrescentou que ele provavelmente o havia levado para a amante? Para que mais ela poderia tê-lo levado? Ela sabia com certeza que Kevin não era um jogador, que não gostava de nenhum tipo de empréstimo, que não estava tentando montar nenhum negócio. Logicamente, a outra mulher. Selena também fez questão de passar para seus pais a ideia de que ela não se importava com a traição do marido. Ah, desculpe. Coisas mais importantes a fazer no momento, como salvar sua própria vida. Ela disse que um centro médico internacional respondeu inesperadamente ao seu questionário e que eles tentariam curá-la com a tecnologia mais recente. Era verdade. E o fato de que tudo isso parecia ser uma empreitada perigosa. Selena tinha certeza de que, se seus pais soubessem a verdade, se seus amigos soubessem a verdade, eles não a deixariam ir. Como não poderiam? Ela, como uma pessoa adulta e capaz, poderia ter voado, mas... ela não podia deixar seus entes queridos naquele estado. Seus parentes, é claro, ficaram surpresos com sua pressa. Mas Selena explicou que era apenas... o tratamento era terrivelmente caro e havia poucos lugares, então ela tinha que levá-los enquanto os tinha. E eles também ficaram surpresos com o fato de o vizinho estar lhe fazendo companhia. Mas ela disse que ele era seu amigo. Sim, ela quer que ele a acompanhe. Ponto final. O primo de Selena, Sam, também queria ir. Ela era uma estudante e disse que não havia problema se ela pulasse um pouco da sessão. Mas ela lhe disse que não. Ela disse que ele não deveria ir. É melhor deixá-lo estudar. Selena, estamos aqui, Sam lhe deu um tapinha no ombro. Já? Ele acordou. Você está pálido, deveria ter comido. Ele balançou a cabeça. Ok, agora estamos no chão. As cadeiras são tão estreitas. Eu mal consigo endireitar minhas costas. Talvez eles devessem me tratar aqui também? De que adianta ter ciática se eles podem tratar você? Ele tentou animá-la com uma piada e ela sorriu de volta por educação. Eles voaram com pouca bagagem, com apenas 2 malas de mão, de modo que chegaram rapidamente ao saguão principal do aeroporto. E agora? Sam olhou em volta. Somos nós. Ele apontou para uma garota de aparência europeia, vestida com um terno preto e uma camisa branca. Ela estava segurando uma placa com o sobrenome e as iniciais de Selena escritos em transliteração. Ela parecia. Selena respirou fundo e 2, 3. Aqui vem ele. Selena havia se feito essa pergunta várias vezes durante o voo, mas nunca havia conseguido descobrir o que exatamente estava esperando. Sua imaginação, provavelmente porque sua consciência estava sobrecarregada pelos eventos recentes, desenhava todos os tipos de imagens, mais típicas dos filmes de Hollywood. Por exemplo, que ao chegar ela seria colocada em um carro, separada de Sam e ninguém jamais a encontraria novamente.
Ou que eles seriam levados para uma base científica subterrânea secreta. No entanto, a realidade era muito diferente. A moça, que se apresentou como Megan, aceitou calmamente a notícia de que Selena não havia voado sozinha e apenas disse que, se tivessem sido avisadas da presença de um acompanhante, teriam pago suas passagens também. Ela também esclareceu que Sam era seu marido, família ou algo mais. Selena respondeu, envergonhada, que ele era apenas um amigo. Megan não ficou confusa com isso. Ela pediu o passaporte de Sam por um momento, apenas para tirar uma foto e enviá-lo à clínica para ser processado como acompanhante. A clínica ficava na periferia e era, como Selena percebeu à primeira vista, um enorme complexo cercado por uma cerca alta, com guardas armados na entrada. A clínica parecia uma mansão, cercada por um jardim bem cuidado. Megan disse que havia uma quadra de tênis, uma piscina, um cinema, uma cafeteria. Não era preciso pagar por nada. Você não precisava pagar por nada, no sentido de que tudo é gratuito para Selena. Mas isso é porque ela teve a sorte de entrar na clínica por meio de um programa especial, tudo graças a um benfeitor. E é por isso que o tratamento custa centenas de milhares de dólares, ou até milhões. Só que Megan nunca mencionou o nome dessa pessoa generosa em toda a conversa. Queijo grátis, Sam disse significativamente para Selena enquanto ela traduzia o que Megan havia dito. Não temos permissão para deixar a clínica, acrescentou Selena, ignorando a suspeita de sua parceira. A situação epidemiológica é desfavorável na cidade, então. De acordo com os termos do contrato, ficaremos aqui por alguns meses. E tudo isso com um visto de turista, emitido em 5 minutos na fronteira, legalmente, não sei dizer? Sam suspirou. Megan disse que eles resolveriam tudo por meio de seus próprios canais de alguma forma. Se eles fizessem isso para o visto de tratamento, levaria muito tempo? E nós não temos tempo. Selena, como todos os outros, não estava feliz com o ambiente hospitalar, por isso ficou agradavelmente surpresa com o fato de que, em vez de uma enfermaria, ela iria morar em um apartamento espaçoso dividido em 3 quartos pequenos. Ao olhar em volta, ela ficou surpresa ao perceber que não havia apenas um banheiro de mármore com flores frescas, mas também uma pequena cozinha. Megan explicou que tudo isso era para o conforto dos pacientes, pois alguns estavam acostumados com a comida caseira e com refeições rigorosamente definidas. Sam foi colocado em um apartamento próximo, mais modesto, mas também muito confortável. No primeiro dia, Selena foi solicitada a... Sim, ela foi solicitada com muita delicadeza a assinar os documentos necessários. Além disso, eles estavam escritos em 3 idiomas, hindi, inglês e algumas cópias em russo, para que ela pudesse entender facilmente o conteúdo dos papéis. Selena disse que precisava de um tempo. E eles o deram a ela. E na manhã seguinte ela assinou tudo. Você não está com pressa? Perguntou Sam. Eles se sentaram em um pequeno café e comeram. Naquela manhã, Selena já havia se encontrado com vários especialistas, os médicos que a tratariam. Eram todos europeus e alguns americanos. Seu chefe, como Sam o chamava, que ainda estava muito desconfiado, se apresentou como Alexander. Talvez devêssemos ter consultado um advogado, perguntou Sam. Onde posso conseguir um aqui? Você pode consultar remotamente e resmungou Sam. Embora tudo parecesse estar indo bem, eu tinha uma sensação estranha e inquietante de que havia algo errado com este lugar. Olhei para ele, fluente em inglês e detalhadamente em russo. Está tudo bem. Eu assinei ali, suspirando. Selena tomou seu milkshake do tubo, que eu concordo com o tratamento experimental, que é desenvolvido por este ou aquele médico, usando tais e tais tecnologias. Alexander me contou um pouco sobre o que eles fariam. E o que você ganhou com isso? Não muito, ele sorriu com tristeza. Mas o que estou arriscando, Sam? Eles não me cobram um centavo. É tudo gratuito. Obrigado, ainda existem pessoas boas por aí. Há um patrocinador que está ajudando a clínica. A propósito, onde estão os outros pacientes? Sam fez uma pergunta de repente. Selena também havia pensado nisso.
Mas então ela descartou a pergunta. E agora eles tinham que voltar. Por quê? Desde ontem, elas só tinham visto médicos e também pessoal de serviço, como garçons, jardineiros. Mas não tinham encontrado uma única pessoa que se parecesse com um paciente. Naquele mesmo dia, Selena perguntou a Mega. Ela respondeu que a clínica tinha um perfil de especialização muito restrito e que, por acaso, até agora ela, Selena, era a única paciente aqui. Então, depois de pensar um pouco, Mega acrescentou que era prática normal em um lugar tão sério ter todos os luminares da ciência concentrados em uma única paciente. Ela recebe a máxima atenção. Essa resposta pareceu lógica para a jovem, e Sam pareceu concordar. Ao anoitecer, Selena ligou para seus pais para dizer que havia chegado e que estava tudo bem. Não me fale sobre o Kevin, por favor. Ela interrompeu abruptamente quando percebeu que sua mãe estava tentando desviar a conversa para o marido. Seu ex, a propósito. Selena estava determinada a se divorciar assim que voltasse. Se ele voltasse, é claro. E então começaram os testes. Alguns testes. E, finalmente, o próprio processo de tratamento. Selena percebeu que tudo isso era uma parte natural e necessária de sua vida, mas ela tentou pensar em outra coisa além de sua doença, além das manipulações que os médicos estavam fazendo com ela naquelas salas que pareciam o cenário de um filme de ficção científica de Hollywood. Selena não conseguia imaginar agora como ela estaria aqui sem Sam. Ela e ele costumavam passear no jardim, assistir a filmes. E então, cerca de um mês depois de chegar à clínica, Selena de repente piorou. Ela desmaiou no jardim. E quando caiu nos braços de Sam, Selena achou que parecia até uma cena de romance, porque é muito romântico perder a consciência perto das roseiras. Ela voltou a si na sala de estar, ou melhor, em seu quarto, na cama. Estava cercada de médicos. Selene foi informada de que esse era um processo natural, que seu corpo havia começado a sofrer algumas mudanças importantes e que o tratamento planejado, por assim dizer, havia entrado em sua fase ativa. Também lhe disseram que a próxima semana seria crucial e que ela teria de tomar precauções extras e, de modo geral, descansar. Selena, encorajada pelo fato de que logo poderia estar completamente saudável, aceitou tudo. Há mais alguma coisa? A empregada se voltou para Selena. Era uma moça muito jovem, e sua aparência deixava claro que se tratava de uma índia local. Ela acabará de colocar um buquê de flores de jacinto na mesa de cabeceira. Obrigada, não, sorriu a mulher. Você trabalhou aqui recentemente? Sim. Meu tio me ajudou a conseguir um emprego, disse ela alegremente. É um lugar muito bom, recebo muito mais do que no hotel em que eu trabalhava antes. Agora posso pagar a escola de meus irmãos mais novos. Isso é bom, concordou Selena. Mas eu não tenho irmãos e sempre quis ter. Elas trocaram mais algumas palavras. E então Vimala, esse era o nome da garota, comentou de passagem que ela tinha vindo para cá por puro acaso, porque seu tio conhecia um homem há muitos anos. O tio de Vimala tinha um importante negócio de fornecimento de suprimentos médicos do Reino Unido para clínicas locais. Ele conhecia um senhor britânico, John Davis, que havia sido o principal patrocinador da clínica por 2 anos. O tio havia falado bem de sua sobrinha para o senhor Davis, como resultado, ela estava trabalhando aqui. Selena estava um pouco cansada da longa conversa e, embora os médicos lhe garantissem que tudo estava indo muito bem, ela se sentia mal com frequência. Ela queria dizer educadamente a Vimala que gostaria de tirar uma soneca. Mas então a moça percebeu a sonolência da paciente, desejou-lhe o melhor descanso e foi embora. À tarde, Selena estava com mais energia e foi até a cafeteria. Ela estava acompanhada por Sam. Eles comeram peixe assado em folhas e escolheram um curry de açafrão para acompanhar. Lembra quando eu me perguntei quem era o misterioso patrono cujo nome estava escondido? Disse ela de repente e compartilhou o que havia descoberto com a amiga. O homem provavelmente é apenas um ricaço assustador que não quer que todos saibam que ele faz trabalho de caridade, Sam deu de ombros. Talvez ele seja apenas modesto.
Sim, disse Selena, tenho sorte de haver uma pessoa no mundo que se preocupa com uma doença rara como a minha. À noite, Sam sentou-se em seu quarto e assistiu, sem pensar, a todos os tipos de vídeos de entretenimento na internet. Ele estava pensando muito em Selena ultimamente. E como ele se sentia em relação a ela. Ele percebeu que ela já havia se tornado uma pessoa especial em sua vida. Mas o que fazer com ela em seguida? Ele não queria perturbar o delicado equilíbrio da amizade que havia se desenvolvido entre eles. Então Sam se lembrou da conversa do jantar e, só por diversão, digitou em um mecanismo de busca o nome do homem que havia patrocinado o tratamento de Selena. Ele iniciou o tradutor online e mergulhou na leitura. E, depois de um tempo, Sam franziu a testa. O que há de errado com ela? Perguntou Selena quando ela e Sam se encontraram para o café da manhã. Nada. Sam mexeu preguiçosamente as folhas da salada em seu prato. O que os médicos dizem? Eles dizem que logo estarei saudável. Quero dizer, Selena suspirou. Às vezes eles me mostram alguns gráficos, explicam tudo para mim. Mas não está claro. Eles dizem que agora estou na fase final e que, para consolidar o efeito, será necessário introduzir um medicamento. Ele consolidará todo o tratamento que foi feito até agora. Estou entendendo, Sam assentiu. Selena. Posso lhe fazer uma pergunta? Sim, claro. Qual é seu tipo sanguíneo? Quarto. Por que você pergunta? Você sabe. Então, podemos conversar em outro lugar? Vamos dar uma volta. Sam olhou em volta, nervoso e desconfiado. Selena deu de ombros, levantou-se e o seguiu. É muito bom caminhar um pouco. Descobri quem é o patrocinador da clínica. Pesquisei na internet. Então, Sam começou a contar a Selena tudo o que havia descoberto. Ele lhe disse que John Davis era conhecido como um grande empresário e multimilionário há alguns anos. Mas, então, ele foi forçado a passar todos os seus negócios para o filho, que assumiu o controle do conselho de acionistas. O motivo dessa decisão foi o fato de John ter ficado gravemente doente. A idade avançada do Sr. Davis, que já estava chegando aos 70 anos, é claro, complicou o tratamento. John não foi mesquinho para pagar qualquer quantia em dinheiro para se salvar, ele concordou com um tratamento experimental e complexo. E parecia que a doença havia diminuído. Mas depois ela voltou novamente. As últimas notícias podiam ser lidas nos tabloides, que, teoricamente, é claro, podiam dizer qualquer coisa. Mas eles escreveram que a última esperança de John Davis era o transplante de alguns órgãos e tecidos. Houve até um escândalo relacionado a isso, foi escrito que ele, por meio de seu dinheiro e de suas conexões, tentou se colocar no topo da lista de espera. E então John desapareceu do radar da imprensa. E agora parece que ele está patrocinando essa clínica, disse Sam. Tudo isso é terrível, suspirou Selena. Mas eu não entendo o que isso tem a ver comigo. Do que você está falando? Quero dizer, é natural que ele ajude alguém, já que ele sabe como é difícil estar doente. É apenas um ato de bondade. Sabe, esse John tem o mesmo tipo de sangue que você, disse Sam calmamente. Você sabia que pouquíssimos doadores são adequados para esse tipo de pessoa? Eles só precisam de pessoas que também sejam do tipo 4. E além disso, eles também escreveram que esse John é um defensor da teoria de que é necessário selecionar um doador não apenas pelo tipo sanguíneo, mas também por uma certa compatibilidade genética. Essas são algumas teorias científicas muito recentes e ainda não comprovadas. Eu não, Selena parou abruptamente. O que você está tentando dizer? Pense. Sam também parou, virou-se para encará-la e agora olhava Selena diretamente nos olhos. De repente, você recebe uma carta de um centro médico. De repente, eles estão dispostos a tratar você de graça. O que isso tem a ver com o assunto e o que? Selene tentou se opor, porque não gostava do que Sam estava querendo dizer, mas ele continuou falando. Você vem para cá com um visto de turista.
Você nem sequer sai da clínica. Não há mais pacientes aqui, apenas funcionários. Selena, eu não quero parecer louco, mas... Logo você estará completamente saudável, não é mesmo? Uma mulher saudável, jovem e forte, com o mesmo tipo sanguíneo de John Davis, que patrocinou sua vinda para cá. Selena. Colocando as mãos nos ombros dela, Sam apertou seus ombros e baixou ainda mais a voz. Você não acha que... Eles querem curar você por algum motivo? Talvez seja por isso que eles queiram curá-la, para que você seja material adequado para curar outra pessoa? Desculpe-me por ser tão direto, tão sem rodeios. Mas realmente acho que talvez seja isso que esteja acontecendo aqui. E... Sam, você está dizendo coisas assustadoras. Isso parecia loucura. Selena não conseguia entender tudo aquilo. E, no entanto, ela conseguia ver alguma lógica nas palavras de Sam. Estamos na Índia, Selena. Você mesma disse que aqui. Às vezes, coisas ruins acontecem. Um soluço silencioso escapou dos lábios da jovem. De repente, ela se lembrou de que havia dado todos os seus documentos para Megan, que os levou com ela para tratar de alguns papéis, e depois lhe disse que eles estavam guardados aqui no escritório, que ela poderia recuperá-los a qualquer momento, é claro. Selena só queria dar um tapa em si mesma por ser tão descuidada. Selena só queria dar um tapa em si mesma por ter sido tão descuidada. Como ela pôde ser tão estúpida? Foi. Graças a um deslize acidental da empregada, ela e Sam haviam descoberto a verdade terrível sobre esse lugar? Ela estava realmente aqui por um motivo, e realmente aqui para... Porque ela havia sido escolhida por um velho rico como a doadora perfeita. É claro que ele provavelmente poderia conseguir outra pessoa. Com o dinheiro dele. Mas e se? Se as informações sobre o tipo sanguíneo e os genes dela passassem da fundação para terceiros e esse homem, ou seja, as pessoas que trabalham para ele, decidissem que ela era o objeto perfeito, o material certo? Veja. Não acho que seja grande coisa, disse Selena, mais para confortar a si mesma do que a Sam. Quero dizer, é tudo muito sério. Eles não podem saber que eu vou concordar. Suponhamos que eles possam me oferecer dinheiro, muito dinheiro. Mas... eu sempre poderia recusar. O que ele quer? Ele perguntou, e seu coração disparou. Acho que ele tem problemas renais. Bem, não é o coração, sorriu Selena. Em teoria, o doador não precisa morrer por causa disso. Selena, Sam apenas sibilou para ela. De que diabos você está falando? Eu só estava. De repente, pensando no fato de que, se é tão ruim assim. Como você diz? Então. E se eles? E se? Eles não precisam do meu consentimento. Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Sam disse com firmeza e envolveu-a com seus braços, puxando-a contra si. Naquela noite, Selena, embora se sentisse muito cansada, não conseguia dormir, pois não conseguia parar de pensar no assunto de sua conversa com Sam. Por um lado, ela percebeu que suas suposições eram provavelmente absurdas. Isso era completamente absurdo. Era possível no mundo moderno? Mas ela sabia que, às vezes, coisas terríveis e ruins acontecem no mundo. E quem sabe? Será que ela está aqui graças à boa vontade, a um gesto de misericórdia de um milionário que está, na verdade, com uma doença terminal, ou... Será que ela foi escolhida para se tornar uma vítima, que servirá para salvá-lo? E o que fazer, se as piores suposições forem verdadeiras? Fugir. Ir à polícia local. Mas primeiro tenho que recuperar meus documentos e, além disso... E se ela estiver errada? Então ela recusará o tratamento final. E então, como o médico disse, aquele jovem médico loiro, seu nome era Alexander, ele era o chefe da equipe de cientistas daqui, ele disse que a etapa final e mais importante do tratamento está à frente. Não. Temos que ficar aqui e tentar resolver isso.
O sono finalmente começou a puxar Selena em seu abraço e, antes que ela finalmente caísse nele, pensou em outra coisa. Talvez. Se tivesse que escolher entre ser uma doadora, porque não era fatal, e receber tratamento ou recusar o tratamento, ela escolheria a primeira opção. Porque dessa forma, ela seria capaz de sobreviver. Selena se arrepiou sob o cobertor quente. Que escolha terrível! Mas, se fosse a chantagem, ela teria dito sim. Na manhã seguinte, Selena acordou estranhamente cedo. Normalmente àquela hora ela ainda estava cochilando. A jovem abriu os olhos e quase deu um grito porque o cômodo, ou seja, seu quarto, estava estranhamente cheio. Megan estava aqui. Muito pálida, ela segurava em suas mãos uma pasta com alguns documentos. Aqui estava o Dr. Alexander em um roupão amassado e, pelo seu rosto, parecia que ele não havia dormido a noite toda. Aqui estava seu assistente. E havia alguns estranhos, e a julgar pelas roupas, ternos de negócios rigorosos, eles não pertenciam à equipe da clínica. Um homem de cabelos escuros com olhos cinzentos penetrantes era especialmente notável entre eles, parado perto da cama de Selena e olhando para ela tão atentamente. A jovem estremeceu ao pensar que esse grupo estranho devia estar aqui há pelo menos alguns minutos e a estava encarando enquanto dormia. Desculpe, não queríamos assustá-la, Megan voltou-se para Selena. Mas... Harry Davis quer falar com você. Davis? Selena sentou-se abruptamente na cama e imediatamente sentiu-se tonta. Você é parente de John Davis? Você fala bem inglês? Perguntou o jovem. Disseram-me que ele era russo. Sim, sou filho dele. Eu falo bem inglês, disse Selena. Sou professora, dou aulas de inglês na escola. Podemos nos comunicar sem um intérprete. Os eventos. O que quer que esteja acontecendo aqui obviamente tomou algum tipo de sério. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Perguntou Selena ansiosamente, olhando ao redor da multidão. Precisamos conversar sobre o seu tratamento, começou Harry com cautela. Se você estiver bem agora, isto é. No estado dela, ela não pode estar muito estressada, disse Alexander, franzindo a testa para Harry. Ah, é mesmo? Não concordo nem um pouco com sua opinião. Depois do que você fez aqui, isso não importa. Harry rosnou para ele. Qual é o problema? Selene repetiu confusa. Tudo o que eu peço é que você reaja calmamente a tudo, disse Alexander com severidade. Se você precisar ser sedado. Dizendo isso sem ouvi-lo, Selene se voltou para Harry. E ela falou. Ela começou dizendo que seu pai, infelizmente, havia falecido. Isso aconteceu no início da noite. Harry explicou que ele estava aqui, na Índia, em Calcutá, cuidando de... Não exatamente de assuntos de negócios, mas, mais especificamente, ele estava lidando com os assuntos de seu pai. Sinto muito por sua perda, disse Selena. Naquela época, ela nem estava pensando no que aconteceria com ela, com seu tratamento, depois que o benfeitor morresse. Eu só sentia pena do homem que não conseguia lidar com a doença. Meu pai trabalhava aqui, repetiu Harry. Nesta clínica. Mas em um prédio separado e... Mas ele planejava encontrá-lo. Era para ter acontecido outro dia. Ele queria lhe dizer por que você estava aqui, em primeiro lugar. Selene olhou para ele confusa. Há olhos e ouvidos em todos os lugares, disse Harry e lançou um olhar malicioso para Alexander. O fato é que eu ouvi dizer que meu pai... Enfim, sobre o que você estava falando com seu amigo Sam. Você estava certo. Meu pai queria que você fosse o doador dele. O quê? Selena se sacudiu na cama, mas o movimento deve ter sido muito brusco e lhe deu uma forte dor de cabeça que a deixou tonta, e a mulher se recostou nos travesseiros com um gemido silencioso. Por favor, não se preocupe. Você não corre perigo. Mas você se mostrou surpreendentemente perspicaz. Harry continuou sua história.
Acontece que John Davis havia decidido que precisava encontrar um doador a todo custo. Mas ele já havia sofrido um transplante fracassado no passado e agora temia que outro fracasso fosse fatal. Por isso, ele decidiu procurar um doador adequado não apenas de acordo com os parâmetros padrão, mas também usando os métodos mais recentes, ainda não totalmente reconhecidos pela ciência oficial, pelos quais era possível combinar uma pessoa por compatibilidade genética. Naturalmente, a busca por candidatos com base nesse método ainda era limitada, e a tal ponto que as chances de encontrar um doador tendiam a ser literalmente zero. Usando seus contatos, o Sr. Davis procurou pessoas em todo o mundo. E essa pessoa foi encontrada. Selena havia se candidatado à mesma fundação registrada em uma ilha do Caribe. Harry disse que, a princípio, seu pai queria, é claro, encontrar uma pessoa menos saudável, mas então algo incrível aconteceu. O fato é que John e Selena tinham basicamente a mesma doença. Somente o milionário mais velho tinha a doença em uma forma menos agressiva, o que permitiu que ele permanecesse vivo por todos esses anos. Os contratados de John pesquisaram todos os bancos de dados que puderam acessar para encontrar possíveis candidatos a doadores. E um dia eles obtiveram os detalhes de pessoas da mesma fundação para a qual Selena havia se candidatado. Foi então que ele, Harry, apontou o dedo na direção de Alexander e decidiu que esse era um plano brilhante. Veja bem, o tratamento para uma doença como essa é muito difícil para o corpo. Ele estressa todos os seus sistemas. Meu pai, em sua idade, foi especialmente difícil para ele. E então esse louco, Harry suspirou. Ele decidiu que se pudesse editar geneticamente seu corpo, quero dizer, seu corpo, Selene, seus órgãos internos e seu sangue, eles seriam essencialmente invulneráveis a doenças. E então, seriam totalmente utilizáveis para salvar meu pai. Você. Selene congelou. Ela olhou para a multidão com os olhos arregalados. Vocês queriam me destruir? Vocês estão loucos? Alexander não conseguia se conter. Quem vocês acham que somos? Nós só queríamos lhe fazer uma oferta lucrativa? O Sr. Davis estava disposto a recompensá-lo muito bem se você aceitasse. Você poderia ser um milionário. E você poderia facilmente viver sem algumas coisas. E, é claro, Harry acrescentou. Você não a teria avisado que a saúde dela era muito frágil, que tal intervenção, em alguns anos, a tornaria inválida, teria? E qual seria o plano se ela tivesse recusado? O homem baixou o tom. O que ele estaria preparado para fazer então? Esta conversa acabou. Gritou Alexander. Que direito você tem de dispor deste lugar? Deixe-me pensar, sorriu Harry, só porque eu sou o único herdeiro do meu pai e, consequentemente, a obrigação dele de financiar sua pesquisa passou para mim? Aliás, não acho que valha a pena continuar. Receio que você tenha cometido, digamos, muitos delitos nos últimos anos. As autoridades locais provavelmente estarão muito interessadas em conversar com você, não é mesmo, Alexander? Excelente! O loiro sorriu e parecia mais do que confiante. Você acha que é tão fácil assim? Então prove. Minha pesquisa científica não era necessária apenas para seu pai, mas também para outra pessoa. Não pense que você é a pessoa mais influente do planeta. Por favor, e disse Selene em voz baixa. E, por favor, vão embora, todos vocês. E, não estou me sentindo bem. E, preciso ficar sozinha. Com essas palavras, ela caiu na inconsciência. E quando voltou a si, era Harry novamente. Ele estava olhando para ela. Havia outro homem ao lado dela, em um traje de médico, mas pelo menos não era Alexander ou qualquer um de seus assistentes que Selene havia conhecido antes. Mas o mais importante é que Sam estava ao seu lado. Ele estava segurando a mão dela. Olá, ele disse e sorriu. O que há de errado com você? Ele perguntou animado, notando o hematoma na maçã do rosto dela. Não percebi imediatamente o que ele estava explicando.
Pensei que ele também fosse um dos vilões. Foi o que aconteceu com um de seus guardas, respondeu Sam, fazendo uma careta para Harry. Na verdade, não tenho tanta certeza disso agora. O que ele disse? O herdeiro milionário recorreu a Selena para traduzir. Ele também acha que você é o tipo de vilão, não foi uma situação muito apropriada, mas Selene se divertiu por algum motivo. Ela tem razão em suspeitar de mim, Harry assentiu. Meu pai. Eu não achei que fosse chegar a esse ponto. Eu descobri. Tarde demais. Nem tivemos tempo para falar sobre tudo. Mas acho que só posso compensar um pouco o que ele fez. Seu tratamento ainda não terminou, não é, Selena? Acho que ainda falta mais um medicamento, disse ele. Sobre o que você está falando com ele? Sam perguntou animado. Selena respondeu. É outro tratamento? Não. Sam, Selena apertou sua mão gentilmente. Está tudo bem agora. Eu não vou ser machucada por mais ninguém. Eu tenho que terminar meu tratamento. Ela apenas olhou para Harry. É possível que eu faça o tratamento, mas sem Alexander e os outros? E vou ser sincera, não quero que nada seja feito a mim por pessoas que me veem como apenas um meio de curar seu rico cliente. É possível, disse Harry. Alexander deixou a clínica. Notifiquei as autoridades locais. Mas temos um pouco de tempo antes. Este lugar fecha. Você terá tempo para terminar seu tratamento. E depois disso, você precisará de cuidados de acompanhamento. Terá que ficar na Índia por algumas semanas. Vou transferi-lo para outro hospital muito seguro, onde eles apenas monitorarão sua condição. E então, você poderá voltar para casa. Obrigada, respondeu Selene e sorriu sinceramente. Harry cumpriu sua promessa e logo Selena recebeu sua última dose da droga experimental e foi transferida para outra clínica. Sam, na medida do possível, não saiu de seu lado. Selena ligou para a sua família para dizer que estava quase completamente bem e ficou muito grata por seus pais terem se lembrado de seu pedido e não terem dito nada sobre Kevin. E então, algumas semanas depois, foi anunciado que Selena poderia voltar para casa. Mas depois que o médico deu a boa notícia. A médica-chefe da clínica de Selena era uma indiana chamada Lakshmi. Você deve saber de uma coisa. O Sr. Harry Davis me deu todos os detalhes do seu tratamento e agora eu posso entender por que isso aconteceu, e a médica baixou os olhos. O que aconteceu? Selena não entendeu, o senhor disse que ela estava saudável. É isso mesmo, suspirou a chefe da clínica. A doença não está mais lhe ameaçando, mas o tratamento experimental a que você se submeteu. Ele o tornou infértil. Você não poderá ter filhos. Sinto muito por você. Selena congelou. Ela se esqueceu de como respirar. Há poucos minutos, ela se sentia a pessoa mais feliz do mundo porque era saudável. Mas agora, ela percebeu, com uma clareza aterrorizante e impiedosa, que nunca seria uma mãe. Por alguma razão, ela não queria fazer perguntas. De alguma forma, ela sabia que era verdade. Obrigada por dizer as coisas como elas são, ela assentiu. Então agora posso ir para casa. Estava chovendo muito no dia da partida, e as nuvens cinzentas e fofas prometiam que a força total das chuvas tropicais logo chegaria à Índia. Selena estava sentada na sala de estar ao lado de Sam, e ele a conduzia pela mão, como costumava fazer. Vamos nos casar, disse ele de repente. Selena se virou e seus olhos se encontraram. Foi tão inesperado. Ela só pensava nele como um amigo e nunca imaginou que ele... Você está falando sério? Perguntou ela. Não é assim que você faz um pedido de casamento, é? Sam sorriu. Eu sei que deveria ter esperado até você se divorciar e ter feito um pedido romântico. Mas é assim que as coisas são. Não posso mais guardar meu amor por você para mim.
Sam, eu posso responder que concordo. Mas é que... há algo, suspirou Selena. Depois do tratamento aqui. Parece que Alexander quebrou algo em meu corpo. Eu não poderei ter filhos. Pareceu-lhe que algo se desvaneceu nos olhos de Sam naquele momento. Selena não podia saber que, quando ele pensava nela, sonhava com o tamanho e a amizade que a família deles teria. Ela só podia ver a mudança no olhar dele. Sam ficou em silêncio por alguns instantes. Ela percebeu que agora dependia muito da resposta dele. Muito mesmo. A vida futura de Selena e a sua própria. Então ele respondeu: eu ainda quero me casar com você. Mas eu já me dei conta. Ele a interrompeu. Não porque não quisesse ouvi-la, mas porque não queria que ela dissesse algo de que pudesse se arrepender. Vou lhe dizer a verdade, eu sonhava em ter filhos. Já lhe contei como foi meu último casamento, mas... eu simplesmente amo você. Acho que poderei revisitar meu sonho. Além disso, você tem muitos parentes, certo? Alguns deles provavelmente têm filhos ou terão em breve. Acho que posso me contentar em ser o tio de alguém, bem, provavelmente como um tio. Um parente que dá brinquedos e os leva ao zoológico. O que você acha? Você acha que nós dois poderíamos desempenhar esse papel? Sim, respondeu Selena e levou os dedos aos olhos, enxugando as lágrimas. Claro que poderíamos. Eu também amo você, Sam. Acabei de me dar conta disso agora. Eu amo você e quero que possamos estar sempre juntos, não importa o que aconteça. Nós ficaremos, ele assentiu e a beijou gentilmente pela primeira vez.